A entropia é um assunto que fascina muitas pessoas, desde físicos, matemáticos, químicos. E nessa aula, vou explicar tudo o que você precisa saber sobre o assunto. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Para falar de entropia, vamos antes ver algumas definições que vão ser importantes para a gente aí nesse estudo. A primeira delas é a respeito de uma transformação reversível. O que é? Seria um tipo de transformação onde o sistema, após atingir aí o seu estado final, ele consegue retornar ao seu estado inicial de forma espontânea, sem atuação aí de agentes externos. Mas vocês vão perceber que na prática isso acaba não acontecendo. Até existem alguns modelos teóricos onde você fazendo essa transformação muito lenta, você consegue retornar ao estado inicial de forma espontânea. A outra transformação que a gente vai ver é a transformação irreversível, que é aquela transformação que após o sistema atingir aí o seu estado final, ele não consegue retornar ao estado inicial sem atuação de um agente externo. Certo? Não vai voltar ao estado inicial de forma espontânea, vai precisar da atuação de algo. Aí eu vou passar para vocês aqui alguns exemplos. Olha só, primeiro, vamos ver uma expansão livre. Como que vai ocorrer essa expansão livre? Eu tenho aqui dois recipientes, um deles tem um gás, marcado aqui por essas bolinhas roxas, o outro não tem nada, vácuo. O que vai acontecer? Eu vou abrir aqui esse registro e o gás vai se expandir, vai ocupar também o outro recipiente. De tal maneira, pessoal, que esse gás não vai voltar a ficar todo em um único recipiente como estava antes. A probabilidade disso ocorrer é ínfima, perto da probabilidade dessa desordem só aumentar, dele se distribuir cada vez mais aí pelos recipientes, tá bom? Pensa assim, a expansão pode ser livre, mas a compressão não. Para o que acontece? Para eu colocar todo o gás em um lado de novo aqui, em um único recipiente, eu vou ter que atuar. Tem que ter essa atuação de um agente externo. Agora, olha só, aqui a gente vai fazer agora a mistura de dois gases. Eu tenho um recipiente aqui com esse gás azul e um recipiente aqui com esse gás rosa. O que vai acontecer? Eu vou abrir o registro e os gases vão se misturar. Ou seja, vai aumentar essa desordem aí. Eles estavam todos ordenados aqui, agora estão desordenados. E o que acontece, pessoal? A probabilidade, de novo, de todas as partículas azuis estarem de um lado e as rosas do outro é muito, mas muito pequena, perto da probabilidade delas continuarem misturadas. E a essa medida de desordem a gente vai chamar de entropia. Então, o que é entropia? É a medida aí do grau de desordem de um sistema. E assim, pessoal, na natureza, no universo, a entropia tende a aumentar. Ou seja, a desorganização tende a ficar cada vez maior. Você sai de um sistema organizado e vai para um sistema desorganizado. Olha um outro exemplo aqui. Imagina que eu tenho um recipiente onde eu tenha 3 cores de bolinhas aqui que estão separadas. Certo? Tá bonitinho aqui. Separadas as laranjas, as azuis e as verdes. Se eu começar a mexer esse vidrinho e misturar essas bolinhas, olha só, eu aumentei a desordem. Elas estavam todas organizadas, eu mexi o vidrinho e deixei elas desorganizadas. E eu posso pegar esse vidrinho e continuar mexendo, que não vão mais ficar organizadas como estavam antes. A probabilidade disso ocorrer é muito, mas muito pequena relacionada à probabilidade delas continuarem desarrumadas, desorganizadas. Certo? Então, eu estava aqui em um estado organizado, aí eu mexi o vidrinho e foi para um estado desorganizado. E eu posso continuar mexendo o vidrinho que não vai voltar a ser organizado como estava antes. A tendência é sempre aumentar essa desorganização. Inclusive, outro exemplo aí, pega as roupas aí que você tem, todas dobradas, e joga para cima no seu quarto. Você vai ver que vai cair tudo desorganizado.
E você pode pegar as roupas e ficar jogando para cima, que não vai cair tudo dobradinho como estava antes. Para isso ocorrer, você vai ter que realizar trabalho. Não vai ocorrer de forma espontânea. E aí, pessoal, a gente vai para uma outra forma de enunciar a segunda lei da termodinâmica, que é a seguinte: em um sistema isolado, a entropia nunca diminui. Ou seja, a variação dessa entropia vai ser sempre maior ou igual a zero. Para a gente, o interessante não é calcular o valor da entropia naquele momento, e sim calcular a variação dela. Tá bom? Agora, pensando aí, pessoal, numa comparação da primeira lei da termodinâmica com a segunda lei, a primeira lei é uma lei de conservação de energia, ou seja, ela tem um caráter quantitativo. Já a segunda lei, ela tem o quê? Um caráter mais qualitativo. O que isso significa? Que a energia se conserva, porém ela vai se deteriorando com o tempo. Ela estava lá compacta e ela vai ficando o quê? Mais dispersa. Pensa lá na máquina térmica. O que acontece? Não tem aquela energia que é perdida, aquele calor que é rejeitado para a fonte fria? Aquele calor você não vai conseguir mais realizar trabalho com ele. Agora um complemento aqui. Se por acaso a variação da entropia for igual a zero, a gente está falando de uma transformação reversível. Se a variação da entropia for positiva, ou seja, a entropia está aumentando com o tempo, eu estou falando aí de uma transformação irreversível. Pessoal, um sistema isolado, ele não pode diminuir a entropia, certo? Agora, uma parte do sistema, sim. Só que aí, para essa parte do sistema diminuir a entropia, o resto do sistema tem que aumentar essa entropia, tá bom? Um exemplo aqui. Imagina que eu tenho aqui um universo. Esse universo está isolado, tá bom? Aí eu vou colocar aqui dentro uma marcação de um sistema não isolado. Ou seja, esse sistema pode trocar calor com a vizinhança, que eu vou chamar aqui de ambiente. Olha só, a entropia do sistema não isolado pode diminuir, desde que a do ambiente e a do universo aumentem. Olha um exemplo bem claro para vocês. Você acabou de fazer um cafezinho. O que você faz? Deixa em cima da mesa. Você percebe que ele vai lá esfriando. O que está acontecendo? O ambiente, a sala aí onde você deixou o café, está aumentando a entropia, certo? Já que está pegando o calor desse cafezinho. Porém, a entropia do cafezinho está diminuindo. Mas para isso ocorrer, aumentou a entropia da sala, do ambiente onde você está. Tá bom? Seria mais ou menos isso daí que ocorre. Você tem um sistema isolado, a entropia não pode diminuir. Mas se for uma parte do sistema, que a gente chama aqui de sistema não isolado, aí pode diminuir, desde que o resto do sistema aumente a entropia. Pessoal, eu consigo calcular a variação da entropia em uma transformação isotérmica da seguinte maneira. A variação de entropia, no caso, seria esse ΔS, que vai ser medido no sistema internacional em Joule por Kelvin. Vai ser o quê? A divisão do calor que foi recebido ou cedido, certo? Calor trocado aí, que é em joules no sistema internacional, pela temperatura em Kelvin. Lembrando que essa transformação é isotérmica. Então, o que a gente consegue perceber? Se um sistema recebe calor, a sua entropia aumenta. Se um sistema libera calor, sua entropia diminui. Lembrando, pessoal, esse sistema aqui, para poder diminuir a entropia, ele é um sistema não isolado. Ele está trocando energia com a vizinhança. E se não houver troca de calor, aí a variação da entropia é zero. Agora vamos fazer aí alguns exercícios. Exercício 1. Calcule a variação da entropia quando num processo a pressão constante de 1 atm se transforma integralmente em vapor 4 kg de água que se encontra inicialmente no estado líquido, a 100 graus Celsius. Então, pessoal, a gente vai fazer o quê? A vaporização de 4 kg de água, que já está na temperatura onde vai ocorrer a mudança de fase. Ou seja, vai ser a temperatura constante. Tá bom? Então, o que a gente sabe? Que a variação da entropia, que é o ΔS, é o calor trocado sobre a temperatura.
Pessoal, esse calor trocado aqui vai ser o calor necessário para mudar de fase essa água, certo? Então, vamos usar lá aquela formulinha do calor latente, lá, o que mole. Então, eu vou ter que ΔS é M vezes L sobre T. Tá bom? Então, vamos lá. ΔS vai ser a massa, que é 4 quilos, que foi dado aqui, vezes o calor de vaporização, que esse aqui é o nosso L, 2,27 vezes 10 a sexta. Tudo isso dividido por essa temperatura. Só que a temperatura tem que estar em Kelvin. Então, eu vou converter. Como que eu converto? Somo 273. Então, eu vou pegar aqui 100 mais 273. De tal maneira que vai ficar 373 Kelvin. Aí, eu vou jogar aqui na formulinha. Fazendo esse cálculo, olha só. 4 vezes 2,27 dá 9,08. Dividido por 373 vai dar 0,024 vezes 10 a sexta. Agora vamos arrumar esse valor aqui, né? Vamos deixar a notação científica. Vou andar 2 casas para a direita. Então, ó, 1, 2. Então, vai ficar 2,4. Toda vez que eu ando para a direita, eu subtraio do expoente. Andei 2 casas, tiro 2. Então, vai ficar 10 a quarta. Unidade de medida para variação de entropia é o Joule por Kelvin. Tá bom? Então, nesse processo aí de transformação da água, do estado líquido para o vapor, a entropia aumentou. Aumentou quanto? 2,4 vezes 10 a quarta Joule por Kelvin. Tá bom? Questão 2. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, a entropia do universo, olha a letra A, não pode ser criada nem destruída? Não, né? Acabará transformada em energia? Não também. Tende a aumentar com o tempo? Perfeito. A entropia do universo tende a aumentar com o tempo. A famosa aí flecha do tempo. Tá bom? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Com essa aula de hoje, a gente encerra aí o curso de termologia. E logo, logo, começamos aí um novo curso aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!